Olá, vamos para mais um vídeo, mais uma palavra. Em Romanos 8:28, a palavra do Senhor diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo pra gente às vezes é difícil de entender, porque que fala que todas as coisas cooperam para o bem. Não só como as coisas boas, mas também como as coisas ruins, né? E muitas vezes, quando acontecem as coisas ruins, a gente não entende. A gente questiona, a gente fala, Senhor, mas por que tá acontecendo isso? Se eu estou no centro da sua vontade, Senhor, por que aconteceu isso? Se, Pai, eu estou te buscando. Então a gente se questiona muito quando algo ruim acontece. Mas a gente tem que lembrar que todas as coisas cooperam para o bem. Então não são só as coisas boas, são as coisas ruins também. E ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, até aquela coisa ruim que aconteceu vai cooperar para o bem do seu propósito. Às vezes, não é só para o bem da sua vida, mas é para que teu propósito se cumpra na Terra. Então, muitas vezes não entendemos, né? Isso me faz lembrar que tem uma passagem, né, que Jesus fala para Pedro, né? O que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Quando Jesus foi lavar, né, os pés de Pedro, Pedro falou, não quero que o Senhor me lave. E o Senhor fala, né, mas se eu não lavar, você não vai ter parte comigo com o reino dos céus. O que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. E muitas vezes o que o Senhor tá fazendo hoje a gente não entende mesmo. A gente quebra a cabeça, tenta entender e não entende. Realmente não entende por que daquele algo ruim está acontecendo. E em Salmos 37, a partir do versículo 4, diz assim, né? Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Então, o Senhor sabe quais são os desejos do nosso coração. O Senhor sabe quais são os sonhos que nós temos no nosso coração, né? E o Senhor fala, né? Para deleitar no Senhor e que Ele concederá os desejos do seu coração. Então, o que é? É entregar os seus caminhos, é confiar nele, é ter esperança em Deus. Esperar em Deus é colocar a nossa esperança em Deus. Por mais que hoje eu esteja vendo o cenário totalmente ao contrário, é eu entregar os meus caminhos ao Senhor. Falar, Senhor, tá aqui, eu te entrego os meus caminhos. Eu me deleito em Ti, Pai. E Ele vai, sim, fazer os desejos dos nossos corações. Aquilo que muitas vezes tem lá no fundo dos nossos sonhos, né? O Senhor vai, sim, Ele vai conceder esses desejos do nosso coração, né? Então, só que a gente tem que... O que Ele fala no próximo versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia nele e Ele o fará. Então, a nossa parte é entregar para o Senhor, confiar no Senhor, mesmo sem entender que algumas coisas acontecem de bom, de ruim, a gente não entende na hora, lá na frente a gente vai entender, como o Senhor fala, né, que hoje você não entende, mas na frente você vai entender. Então, a gente tem que entregar nossas ansiedades, nossas preocupações. Eu sei que é difícil, a gente quer fazer algo que a gente consiga, né, com as nossas mãos, resolver aquele problema, e muitas vezes a gente não consegue, a gente fica, meu Deus, não consigo. Mas entrega pra Ele, né, entrega pra Ele e confia nele, né, que Ele o fará.